Olá, pessoal, tudo bem? Então, conforme prometido, vamos dar continuidade, finalizando nosso vídeo sobre o uso de inteligência artificial na elaboração da exegese. Então, nós paramos no último vídeo, nesse slide aqui, que nos traz um pouco sobre esse processo entre a realização do discernimento do exegeta, da avaliação do conteúdo, daquilo que a IA produz, né. Então, como nós olhamos no nosso vídeo passado, nós temos aquilo que é fornecido, pela IA, onde a máquina, ela elabora e sugere e apresenta algumas questões, e essas questões, esse produto da IA, ele deve, obviamente, ser avaliado à luz, das bibliografias acadêmicas, comentaristas, material de pesquisa. E aí, esse diálogo, então, ele é avaliado pelo exegeta, por aquele que está elaborando a exegese, né. Então nós temos aqui essa orientação, né, que a divergência entre aquilo que a IA apresenta e um comentário acadêmico é um alerta vermelho. A autoridade sempre reside na tradição documentada, né. Por mais que a IA tenha a possibilidade de acesso a uma base de dados muito significativa, obviamente, a possibilidade dela apresentar um erro é muito grande, ainda é muito grande e acredito que ela, sempre haverá essa possibilidade, né, de algumas maneiras, o erro humano que acontece no processo, ele passa agora a possibilidade de ser um erro, do processamento, um erro, da própria inteligência artificial. Então, dentro daquilo que nós já olhamos, é importante sempre a gente fazer essa validação. Mas vamos continuar então dentro desse, estudo sobre como usar a inteligência artificial. E aqui a gente apresenta um modelo, né, uma estrutura, um fluxo desse estudo de caso completo. Aí pegando, Efésios 2, 8 a 10 como um exemplo. Não vamos tratar aqui do texto propriamente dito, mas é só para ilustrar, esse processo. Então, a gente tem, como nós vimos anteriormente, um processo humano antecedente do uso da inteligência artificial, que é a leitura do texto, a elaboração da tradução ou da pesquisa, daquelas palavras de maior significância no texto, que você entende importante para o aprofundamento no grego, né. A própria análise textual, análise do texto, a estrutura, né, análise lexical. Então, tudo isso é um trabalho que ele é próprio da metodologia exegética, ou seja, aquele que está elaborando esse estudo, que está elaborando essa exegese, ele dominará, em algum nível, esse processo para que isso, como já havíamos dito, não fique exclusivamente na mão da inteligência artificial. E é claro que a inteligência artificial também pode, no momento posterior, auxiliar na própria tradução, mas é importante, o exegeta, o estudante, elaborar isso, porque aquelas características, aquilo que o estudioso tem em mente, aquilo que ele consegue fazer de, elaborações e de relacionamentos, acontecem de forma muito mais significativa no âmbito humano, né. Sempre temos que lembrar que estamos tratando com uma máquina, com um processo, né. Então isso deve ficar sempre claro na nossa compreensão. E aí, então, aqui eu posso ter essa transição, de trabalhar a questão do contexto histórico, sempre de forma híbrida. Eu vou pedir para a IA
fazer essa avaliação do contexto histórico, da estrutura literária, mas ele é, como apontado, um trabalho híbrido. Ele nunca vai ficar exclusivamente na mão da máquina. A máquina pode fazer esse trabalho, apresentar os dados, mas eu preciso ter o domínio desse contexto histórico também, desse contexto social, político, econômico, da estrutura literária, para poder avaliar, entender no que essas informações que a inteligência artificial trouxe, que contribuem, o que pode estar acontecendo de equivocado, o que são informações que eu preciso, então, buscar uma complementação ou uma avaliação melhor na literatura. E aqui é o passo 7, que é a consulta aos comentários, né? Então, sempre nesse diálogo, né, entre aquilo que a inteligência artificial está elaborando e aquilo que ah, você está pesquisando. E aí, podemos elaborar questões a IA com relação a esse contexto, algo que não ficou claro, alguma dúvida que tenhamos com relação ao processo que foi apresentado, né, do contexto histórico, pedir para aprofundar mais alguma questão, né, e sempre, novamente, comparação entre respostas, avaliar aquilo que a IA está produzindo. E no final, a própria redação da exegese, que é um trabalho humano e que pode ser realizado uma revisão pela inteligência artificial, né? A redação é própria da atividade do exegeta, porque ele está agora trabalhando e relacionando todos esses dados dentro da interpretação do texto e a própria a parte seguinte, que é a aplicação teológica, né? Então, de novo, essa redação ela pode ser revisada, a IA pode fazer sugestões de estrutura do texto. Eu já tive textos em que a IA apresentou uma estrutura de texto bastante interessante no desenvolvimento. Então, ela pode estar aqui auxiliando, né, e melhorando algumas questões que, de repente, passaram desapercebidas. De novo, a aplicação teológica, é a interpretação humana e, no final, a revisão, né, de todo esse trabalho pode ser feito de forma híbrida, né? Você faz uma solicitação para a IA fazer essa avaliação, revisão da exegese como um todo, né, da estrutura da exegese, e você depois faz a sua própria revisão, avalia o texto e a elaboração desse processo. É um processo muito rico. Eu acho que o uso da inteligência artificial, dessa maneira consciente, ética, ela pode contribuir significativamente para o nosso conhecimento, para o aumento da nossa compreensão do texto. É uma ferramenta muito interessante, mas se usarmos ela de forma a simplesmente terceirizar todo esse trabalho, além de não aprendermos nada com isso, né, de todo o esforço, da capacidade intelectual ter sido colocado na mão da inteligência artificial, corremos o significativo risco de que esse produto saia com falhas, saia com erros, saia com vieses, saia de uma forma que não era o que desejávamos, né, na apresentação, no seu conteúdo. Então, veja, esse é um processo que o ideal é seguirmos esse fluxo para trabalharmos com o processo da exegese. E aqui, obviamente, nós temos alguns pontos que precisam de atenção com relação ao uso da inteligência artificial, de forma geral, né? Não só no processo da elaboração de uma exegese, mas do uso de qualquer maneira, né? De qualquer forma, em qualquer trabalho da inteligência artificial. Então, nós temos aqui um ponto importante que acontece, que são alucinações, são erros, né, de fato. A IA inventa livros, artigos, citações, autores e dados históricos, né? Então, a gente tem que sempre validar, né, e sempre exigir fontes reais. Isso é importante até você colocar isso no prompt, né?
pelo menos para enfatizar esse ponto, porque a inteligência artificial ela possibilita que haja essas alucinações, ela sempre vai ter que dar uma resposta, ela sempre vai ter que fornecer dados, e de acordo com os parâmetros, ela pode trazer ali informações que ela monta para entender, né? Para apresentar como resposta, até como justificativa de algum texto anterior. Existe o problema da simplificação, né? A máquina reduz debate altamente complexos, né? Então, é um erro de profundidade. Ela, obviamente, não tem uma reflexão sobre aquele assunto, sobre o debate. Ela pode, muitas vezes, trazer apenas o resultado de uma questão ou outra, sem estar avaliando os debates, né, avaliando complexidade do tema. Então, uma atenção especial necessária para os pontos, né, que envolvem escatologia, cristologia, paulinismo e crítica textual, porque por mais que a IA esteja trabalhando aí com uma base muito significativa, né, de textos, pode haver questões que estão fora dessa base, pode haver materiais novos que estão fora dessa base, e ela pode trazer simplificações em que leva-nos induz, né, a nós termos esse erro de profundidade, a não avaliarmos todos os debates que podem estar acontecendo. Então, o terceiro ponto é dependência intelectual, erro de formatação. Quanto maior a dependência mecânica, menor o desenvolvimento real de competências exegéticas originais do pesquisador. Aqui é um ponto muito importante, né? Se nós queremos que as nossas capacidades intelectuais, práticas, metodológicas, ferramentais, elas aumentem, eu preciso não ter essa dependência intelectual, isto não deixar tudo aquilo que eu preciso fazer na mão da inteligência artificial. E por que que eu bato muito nessa tecla? Porque é muito fácil a gente cair nesse engodo, cair nessa facilidade de produzir algo totalmente pela inteligência artificial e que representa uma perda muito significativa para nós, porque é uma oportunidade de exercitarmos, de aprofundar nosso conhecimento, nossa compreensão, que foi abandonada, né. Então, eu preciso entregar essa exegese, eu preciso trabalhar esse texto para um sermão, para uma pesquisa, para entregar, e eu vou deixar na mão da inteligência artificial. O meu ganho com isso, ele é zero, se não negativo, porque eu simplesmente abri mão da minha capacidade intelectual, da minha possibilidade de crescimento intelectual, da minha possibilidade de treinamento ferramental na metodologia exegética, em detrimento da facilidade da inteligência artificial entregar esse processo completamente pronto. E o outro ponto que pode apresentar um erro é viés teológico, né? Erro de perspectiva. A IA fatalmente favorecerá correntes dominantes em seus dados de treinamento, né? Ah, porque perceba o seguinte, ah, de acordo com aquilo que a IA é alimentada para a sua busca, para a sua pesquisa e a forma como ela é treinada, ela pode ter e desenvolver viés argumentativos, viés teológicos, por causa de um maior número, né, de informações, de conteúdo de uma determinada perspectiva teológica e ignora ou dá muito menos peso para outras correntes, né? Então, e não necessariamente essa
base, que ela tem maior conteúdo teológico que representa um viés, né, uma perspectiva, seja de fato a perspectiva correta, a perspectiva mais validada academicamente. É só pelo fato dela ter um conteúdo maior e ela então ser treinada, acaba sendo treinada a partir dessa perspectiva. Então, de novo aqui, necessariamente a interpretação humana, a avaliação do exegeta precisa estar operando. E aqui a gente deixa um pouquinho mais claro esse aspecto do viés teológico, né? Como os dados de treinamento distorcem o texto, né? Então, veja, eu tenho perspectivas teológicas, né? A perspectiva literal, católica, ortodoxa, ou a reformada, a pentecostal, a dispensacionalista, né? Assim, perspectivas que existem. E aí, se uma IA tem um conteúdo maior, pela perspectiva reformada, ela vai acabar representando, né, apresentando o viés da perspectiva reformada, como pode acontecer, em outras, né? Ela pode ter um conteúdo maior de perspectiva teológica, de conteúdo de base de dados pentecostal, e aí isso influencia na sua apresentação dos dados, das informações e na construção do seu texto, né? Então, observe ali, né, o mandato metodológico. Toda IA possui vieses decorrentes da massa de dados com que foi treinada na internet. O resultado nunca é neutro. Cabe ao pesquisador identificar ativamente para qual dessas correntes a IA está enviesando a interpretação preliminar. Então, de novo, aqui, né, veja a importância da posição ativa do pesquisador, do exegeta, na avaliação daquilo que a IA está produzindo de informação. Tá? Então, nós temos aqui uma pequena descrição, né, de um arsenal digital, de algumas inteligências artificial. Há outras além dessas, né? Aqui é só a título de exemplificação, né? O ChatGPT, o Claude, o Gemini, o Copilot, o Perplexity e outras inteligências artificial. O que eu acho interessante aqui é você identificar aquela que você melhor se adapta, que você entende que o processo dela é melhor. Eu costumo usar uma mais especificamente, né? Eu uso mais o ChatGPT, porque foi o primeiro que eu comecei a trabalhar. Logo, quando ele foi lançado, eu já comecei a fazer pesquisa e trabalhar. E o que acaba acontecendo é que hoje ele tem uma memória de contexto em que, vamos dizer assim, ele conhece, vamos dizer assim, um pouco mais o meu estilo, quem eu sou, e as respostas que ele fornece para mim, elas, de alguma maneira, estão vinculadas a esse contexto que ela já domina, né? Então, ela sabe a minha perspectiva, ela sabe os meus interesses, as minhas pesquisas, uma parcela, pelo menos, e ela avalie sempre quando ela apresenta respostas, ela de alguma maneira está olhando esse contexto também, né? Então isso é interessante, pelo menos o que eu acho. Então o que a gente propõe de forma geral é entender aqui um juramento do exegeta, né? E que eu diria que não é só para o trabalho do exegeta, mas como estamos trabalhando especificamente a questão da elaboração da exegese, a gente precisa ter esses pontos claros em mente. Bom, isso aqui, academicamente falando, inclusive, é vital, né? Primeiro, eu preciso informar no meu trabalho aonde eu estou utilizando a IA, de que forma eu utilizei a IA. Isso já agora já é exigência, inclusive, para trabalhos acadêmicos, de acordo com o CNPq, as melhores instituições, elas não vão proibir o uso da IA, desde que seja um uso auxiliar, não seja o uso pleno, né, na elaboração do trabalho, mas eu preciso informar isso no meu trabalho, como que eu usei a IA. Ela
foi responsável por avaliação da parte do contexto histórico, ela apresentou informações no contexto léxico. Eu preciso apresentar ali, ser claro e ser bastante honesto da forma como eu utilizei a IA. Esse é o primeiro ponto, que de honestidade acadêmica, do uso ético da ferramenta. Segundo ponto, conferir todas as informações factuais e bibliográficas, né? Se você está trabalhando com IA e ela fornece informações bibliográficas, você tem obrigação de avaliar se essa informação de fato existe e se o conteúdo daquela informação está correto. Então, veja o problema, às vezes, que eu posso ter se a IA me fornece um conteúdo que eu não tenho acesso. Então, para verificar se o material existe, eu posso usar a internet numa pesquisa e encontrar se esse material existe ou não. Mas se o conteúdo daquele material está correto, de fato, aí eu terei dificuldade, né? Ou eu compro esse material, ou de alguma maneira eu consigo acessar para validar a informação, né? Eu não posso, de maneira alguma, eh, pegar alguma citação que a inteligência artificial, alguma citação bibliográfica, alguma informação, e acatá-la sem fazer essa avaliação a posteriori, né? Então, se eu não consigo avaliar aquele texto, é melhor eu deixar ele de fora. Ah, professor, é muito importante para o meu material. Então, consiga aquele material, consiga aquela fonte bibliográfica, porque eu estou jogando uma moeda com a sorte, além de não estar sendo honesto, né? Eu estou eh, confiando numa informação que eu de fato não sei se ela é factível. Manter a autoria intelectual e voz ativa no texto. Então, o que é manter a autoria intelectual? Quem está direcionando, quem está refletindo, quem está de fato construindo a pesquisa, o texto, as conclusões, é o autor, é o exegeta, é o pesquisador, né? Então, essa é a voz ativa no texto. Quem é a voz ativa? É a sua, não pode ser da IA, né? Citar corretamente todas as fontes primárias e secundárias consultadas. E aqui volta-se ao problema anterior, de eu validar o que a IA forneceu, e então fazer essa citação validada de acordo com aquilo que eu consegui verificar daquilo que a IA forneceu, né? Então, finalizando aqui, a regra de ouro: nunca entregue textos produzidos integralmente por IA como sendo de sua autoria, tá? Então, essa é uma condição, vamos dizer assim, sine qua non, sem a qual não é possível uma boa exegese, que você entregue essa exegese, seu trabalho, como sendo sua autoria, se ela foi produzida integralmente por inteligência artificial, né? E veja, eh, se você cair, né, na mão de um avaliador, de um professor que perceba que você usou a IA ou que detecte no seu texto erros cometidos que são característicos do IA, você estará num problema muito sério, né? Você estará num problema muito sério, porque isso é plágio, isso é falsidade, você está se apropriando de um trabalho que não foi você que elaborou, tá? Então, muita atenção nesse ponto, muito cuidado com relação a isso. E para nós finalizarmos, né? Então, a pergunta definitiva do exegeta. O exegeta não deve perguntar apenas o que a IA respondeu, mas, sobretudo, essa resposta é metodologicamente sólida, textualmente fundamentada e coerente com os princípios da boa exegese. Então, de novo, aqui saliento que para elaborar esse processo, você tem que dominar a metodologia exegética, você tem que conhecer como se faz uma exegese, você tem que
entender, né, você tem que dominar também o pelo menos no nível básico inicial, aquele material que você está desenvolvendo a exegese, para que você consiga perceber se aquilo que a IA está fornecendo está de forma coerente ou não, sempre validando, né. Então, a IA não possui consciência histórica, nem responsabilidade ética. A interpretação fiel das escrituras sempre exigirá o seu compromisso acadêmico e espiritual. Então, esse é um ponto extremamente importante, né? A facilidade que a IA nos promete e que ela realmente realiza, ela é uma tentação para que eu, no momento em que eu esteja com maior urgência e necessidade, acabe elevando, né, relevando o meu trabalho para a inteligência artificial. E isso é um erro muito significativo, né. Se você deseja se aprimorar como um exegeta, como um pesquisador, você tem uma responsabilidade ética além de espiritual, tratando-se, né, de que nós estamos avaliando textos das escrituras, né. E aqui é um outro ponto significativo que temos que salientar, que eu preciso, durante o desenvolvimento do meu trabalho enquanto exegeta, pesquisador, estar aberto, né, à inspiração do Espírito Santo, a direcionamento de Deus com relação àquele texto, né. E isso, obviamente, não vai acontecer, com a máquina, né, ela não tem essa preocupação, tá. Então eu, percebo que existe essa dificuldade, eh, proporcionada pela facilidade com que a IA pode apresentar um material completo em questões de minutos, né. Ela apresenta ali um material e quando você olha, é um material muito bom, mas, que podem conter erros ocultos, vieses e que não tem a sua participação, o que é terrível, né. Eu já tive, pesquisa que eu fiz com a inteligência artificial, em que eu pedi para ela elencar as publicações de um determinado autor por ordem cronológica, porque eu queria desenvolver uma pesquisa, né, entender o desenvolvimento do pensamento daquele autor, de uma certa perspectiva. E eu me deparo com um livro que eu achei estranho, eu tenho bastante livros desse autor, não todos, mas bastante, mas um específico me chamou a atenção, e eu fui procurá-lo, né, na internet, e não encontrei esse material em lugar nenhum. Busquei na internet depois listas onde, constavam o desenvolvimento literário desse autor, e esse material não estava lá. E se eu usasse isso, né, de alguma maneira dentro da minha pesquisa ou do meu texto, sem me preocupar em avaliar, eu estaria cometendo um erro muito grande, porque estaria citando um livro que não existe. E depois não adianta você querer justificar. Não, mas foi a IA que trouxe. Tá? A responsabilidade não é da IA. Nós sabemos os processos, o procedimento dela e a responsabilidade, a validação e da verificação sempre é nossa. Ok? Espero que você tenha gostado, espero que tenha falado ao seu coração. Foi, foram dois vídeos aqui que eu tento, né, apresentar, pelo menos, ainda que de forma um pouco ampla, o processo de como ter uma boa prática do uso da inteligência artificial, no desenvolvimento de uma exegese. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.